Sejam bem-vindos ao Sala de Guerra 2. Hoje vamos entender, afinal, a razão da China querer uma região do Pacífico apenas para ela. E não me refiro a um setor específico ou um trecho para navegação. Eu quero dizer um mar inteiro. Mais especificamente, o que chamamos de Mar do Sul da China. A raiz de toda a questão se iniciou quase um século atrás, evoluindo para um conceito que hoje conhecemos como Linha das Nove Raias. A definição atual dessa ideia pode ser representada por um mapa que mostra o que seriam, segundo a China, territórios chineses por direito, incluindo áreas dominadas por diversos países da região do Mar do Sul da China. Mas esse mapa e sua definição mudaram com o tempo. E qual a razão disso? Essa alteração ocorreu principalmente por mudanças políticas, econômicas e pelo fato de que a própria concepção de nação de alguns grupos da região foi evoluindo com o passar do tempo, com sociedades entendendo que determinadas porções de território são, por direito, suas. A monarquia chinesa acabou em 1912 e no mesmo ano foi fundada a República da China. Desse período até a década de 30, não houve um consenso entre quais seriam os limites do território chinês. Em um momento em que não havia as facilidades da tecnologia atual, definir bordas e limites territoriais em regiões inóspitas ou com poucos pontos de referência, como o mar, era muito difícil. Os primeiros mapas oficiais criados no país, por exemplo, não definiam com muita clareza até onde ia o domínio chinês. Durante quase 2 décadas, empresas privadas e órgãos do governo desenhavam diferentes limites para o país, para tentar explorar narrativas próprias ou sem usar os mesmos critérios. Foi apenas em 1928, com o novo governo central, liderado por Chiang Kai-shek, que foi iniciada a inspeção de regulamentos para os mapas marítimos e terrestres, que foi o primeiro esforço concreto para se revisar e definir quais seriam as reais extensões do território chinês. Entretanto, a falta de fundos e problemas políticos fizeram com que a primeira reunião sobre o assunto fosse ocorrer apenas em 1933, meses antes de eclodir mais uma crise na região. Vale lembrar que o Japão havia invadido a Manchúria 2 anos antes, em 1931, drenando grande parte dos esforços do governo chinês em todas as áreas. Neste mesmo ano, a França, em nome das suas colônias da Indochina francesa, havia anexado as ilhas Spratly ao seu domínio. Essa anexação gerou uma revolta na população chinesa, reverberando intensamente entre os diversos grupos políticos. E em 1936, utilizando parte dos estudos do Comitê de Revisão de Mapa, Bai Meiqiu criou um novo mapa da China. Bai era um dos fundadores da Sociedade de Geografia Chinesa, e em seu mapa de 36 desenhou uma linha contínua envolvendo todo o Mar do Sul da China, partindo da costa chinesa. Esse é o primeiro registro do que décadas mais tarde se tornaria a base para as atuais exigências chinesas sobre o que seria seu verdadeiro território marítimo. É importante ressaltar que esse foi um trabalho privado e não foi feito pelo Estado chinês propriamente. Em 1947, o governo chinês refez seus mapas, considerando agora os territórios mais ao sul como seus, de maneira similar ao de Bai Meiqiu. Inicialmente, o novo mapa possuía 11 raias ou riscos que mostravam todo o Mar do Sul da China como domínio chinês. Mas em 1952, houve uma negociação com o Vietnã acerca do Golfo de Tonkin, sendo o mapa atualizado para apenas 9 raias, da maneira como vemos hoje em dia. As exigências territoriais chinesas aconteceram também no Mar da China Oriental, em uma região compreendida entre Taiwan, o Japão, a Coreia do Sul e a China. Esse território só foi clamado pelo governo chinês após uma pesquisa geológica intensa no final dos anos 60, quando foi encontrada uma grande quantidade de potencial de exploração de hidrocarbonetos no mar, com vários tratados sendo estabelecidos entre Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Em 1974, após o final da Guerra do Vietnã, a China tomou outra postura agressiva. Forças chinesas ocuparam as ilhas Paracel, plantando inúmeras bandeiras do local e capturando o quartel militar sul-vietnamita. Algumas tropas vietnamitas fugiram para o sul e construíram a primeira ocupação permanente do país nas ilhas Spratly. Enquanto isso, os chineses construíram um pequeno complexo militar na maior das ilhas Paracel, a Ilha Buri, contando agora com uma pista de pouso e um porto artificial. Mesmo após o Vietnã do Norte ganhar a guerra no país e reunificar o Vietnã,
o governo socialista continuou com as afirmações do seu antigo oponente sobre a soberania nas ilhas Spratly e nas Paracel. Hoje, a China ainda mantém um contingente militar considerável nas ilhas Paracel. Em 1982, foi definida a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que mostrava os limites que as nações deveriam seguir para a exploração dos recursos marinhos adjacentes às suas regiões litorâneas. O documento, entretanto, não aborda de forma clara os problemas de soberania no Mar do Sul da China, e não mudou muito a situação por lá. 6 anos depois, a China ficaria ainda mais agressiva, chegando ao ponto de, em 1988, afundar 3 embarcações vietnamitas, matando cerca de 70 marinheiros. O aumento da agressividade chinesa se deu em razão dos planos de expansão econômica do país na época, que necessitaria de mais recursos vindos da exploração econômica do mar. Como resposta, o governo do Vietnã ocupou diversas localidades na região para observar os próximos passos dos chineses. Em fevereiro de 92, a China aprovou a Lei sobre o Mar Territorial, que utilizava como base antigos mapas da dinastia Han. Segundo essa lei, todo o Mar do Sul da China era domínio chinês. Tal atitude serviu para dar um embasamento legal no país e no contexto internacional para as intenções de se expandir o controle marítimo chinês. Em 1996, ocorreu um embate entre embarcações chinesas e um navio armado da Marinha das Filipinas, que durou cerca de 1h30. Após esse incidente, os laços militares e políticos entre as Filipinas e os Estados Unidos se fortaleceram em razão do ambiente de hostilidades com a China. No ano de 2002, a China assinou um tratado com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. O documento foi uma tentativa de acalmar os ânimos na região e acabou auxiliando mais o interesse chinês, pois o acordo diminuía as chances de intervenção americana, pois limitava a possibilidade de novos conflitos eclodirem. Entretanto, o atrito diplomático e político só aumentou com o tempo. Agora, além da China, outros países como a Malásia e o Vietnã, em 2009, começaram a clamar maiores faixas de mar como os seus. Seja por novos entendimentos e estudos da sua plataforma continental, razões históricas ou políticas, a situação continuou a se agravar. E isso levou a mais embates, que aliás foram numerosos. Se esse vídeo fosse conter todos os conflitos marítimos da última década na região, se tornaria uma trilogia de documentários de mais de 1 hora. Portanto, irei apenas mencionar os de maior impacto ou divulgação na mídia. Um detalhe importante é de que uma maioria considerável dos relatos de conflito no mar envolvem embarcações com cidadãos chineses como tripulação, em áreas disputadas pela China. Em 2010, um barco de pesca chinês colidiu com 2 embarcações da Guarda Costeira do Japão, com a tripulação chinesa presa pelos japoneses em seguida. A resposta da China veio como uma espécie de embargo de matéria-prima ao Japão, assim como a prisão de alguns cidadãos japoneses na China, acusados de entrar em uma zona militar proibida. Após semanas de discussões diplomáticas, ambos os países concordaram em soltar seus prisioneiros, com seus governantes se encontrando mais tarde para restabelecer relações comerciais. Incidentes continuaram na década seguinte, com os países ao redor, especialmente o Japão, Filipinas, Taiwan, Vietnã e Brunei, entrando em confronto com forças da China. Os espectadores mais atentos já perceberam que os embates não ocorrem somente com navios de guerra ou tropas militares chinesas. A China emprega um conjunto de ações de coleta de inteligência, pressões políticas e econômicas, como por exemplo embargos ou a negação de parte do mar para o comércio internacional, ataques cibernéticos e medidas diplomáticas agressivas para se estabelecer como dominante na região. Essas ações são chamadas de Zona Cinzenta e envolvem um grau de hostilidade a outras nações sem uma declaração de guerra propriamente dita. E ouvindo toda a história até então, é muito fácil julgar a China pelas suas ações, que possuem uma moral no mínimo duvidosa. Mas devemos levar em conta alguns fatores específicos da China que a levam a enfrentar problemas que são, da mesma forma, únicos. A China possui uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Esse contingente populacional mora, em sua maioria, nas regiões administrativas com o litoral. Assim, é preciso alimentar essa quantidade insana de pessoas, assim como prover transporte e emprego. Esses, por sua vez, requerem grandes quantidades de matérias-primas, que, caso não possam ser adquiridas no país, provêm do mercado internacional.
o mesmo valendo para os produtos que eles mesmos produzem. Sendo assim, a China precisa desesperadamente do mar para continuar existindo. As grandes frotas pesqueiras chinesas, que em alguns momentos chegam aqui na América do Sul, não possuem esse tamanho apenas para intimidar. O consumo de peixes nas regiões litorâneas é enorme, e mesmo que proporcionalmente os chineses talvez consumam mais carne, a demanda bruta pelo alimento requer essa pesca desenfreada. O mar também pode prover matéria-prima essencial para o desenvolvimento industrial, como o petróleo. Com a descoberta do material em camadas mais profundas, longe da costa, pode ser mais vantajoso explorar essas regiões profundas, perto da própria costa, do que importar do outro lado do mundo e se sujeitar às pressões internacionais. Sim, é claro que a própria China produz localmente uma quantidade significativa de matéria-prima e recursos para sua própria subsistência. Mas, pensando em longo prazo, é sábio que qualquer país já planeje suas futuras fontes de recursos de todos os tipos, o que a China está fazendo justamente agora. Mas, ao mesmo tempo que procura garantir seu próprio sustento e vantagens no campo econômico, político e militar, a China também causa prejuízos nos países vizinhos que precisam do mesmo para existir. Todos os países que foram citados que entraram em conflito com a China também dependem do mar para se alimentar, também dependem do mar para fazer comércio e também possuem grandes populações em áreas muito menores. Sendo assim, fica a dúvida: até onde é possível entender a agressividade chinesa e até quando isso será aceito no meio internacional? A escalada militar na região fez com que ilhas artificiais fossem construídas, com aeródromos e redes de radares, além de portos para embarcações militares. Segundo a Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, China possui 20 postos de observação no arquipélago das Ilhas Paracel, 7 postos nas Ilhas Spratly e o controle do Banco de Areia de Scarborough, além de ter construído mais de 3.200 acres de terra firme no meio do oceano desde 2013. É inegável que a região está em um conflito silencioso. A escalada das agressões, entretanto, pode levar a um conflito sem precedentes, com quase 2 bilhões de pessoas afetadas, se contarmos todos os países da região. O que vocês acham? A China está certa em tentar se impor antes que os recursos fiquem escassos? Ou o que ela está fazendo, que vai de encontro com diversos tratados que ela mesma assinou, pode se transformar em um dos maiores impasses diplomáticos da história? Se fosse o Brasil nessa situação, de tentar se impor a outras nações, você apoiaria seu país? Bem, esse foi um tipo de vídeo com a mesma proposta daquele sobre os drones, para refletir sobre um tema específico. O que vocês acharam? Contem pra gente aí embaixo. Eu geralmente tento ler todos os comentários. Obrigado a todos pelo seu tempo. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.